Você sabia que a Lois Lane é a personagem mais importante do filme do Superman de 2025? E que sem ela, provavelmente o Superman teria perdido pro Lex Luthor? Quando esse novo filme do Superman, que é dirigido pelo James Gunn, foi lançado, uma das coisas que eu mais gostei é justamente o papel da Lois Lane. E o quanto que essa personagem realmente faz diferença na história. E o James Gunn soube fazer isso tão bem que não apenas ela é uma personagem bem escrita, como ela é tão essencial para a história que se a gente tirasse a Lois Lane, o Superman provavelmente teria perdido pro Lex Luthor. E eu falo isso sério, porque de fato ela faz uma diferença muito grande. A entrevista. Um dos pontos que o pessoal criticou bastante sobre essa Lois Lane é justamente quando ela entrevista o Superman e critica muitos aspectos do trabalho dele, não apenas como repórter, mas como super-herói. E eu não entendo essas críticas, porque todos os pontos que ela abordou são pontos totalmente pertinentes, que mostram não apenas um certo risco que o Clark assume, mas também a sua ingenuidade e a falta de consciência sobre os próprios atos, deixando claro que ela não criticou o fato dele salvar pessoas. Isso aí, quando ele fala, inclusive, que pessoas iam morrer, ela até se cala. O que ela critica é o fato de que, mesmo que ele haja com boas intenções e faça bons atos, isso ainda acarreta em consequências. Tanto que na entrevista, o Clark é muito ingênuo ao ponto de achar que parou uma guerra, só chegando lá, destruindo uns tanques. Gente, não é assim que se resolve uma guerra, não é assim que se resolve com política. Isso é muito mais complexo. E não apenas isso, a Lois também joga na cara dele o quanto é antiético ele se auto-entrevistar como Superman e Clark Kent. Ele forja as próprias entrevistas só pra ter matérias pro jornal. E, gente, faz todo sentido que ela critique ele por isso, porque ela é uma das melhores nesse ramo. Ela é uma repórter que ganhou o Pulitzer, que, assim, como uma pessoa leiga, eu imagino que seja o equivalente ao Oscar do jornalismo. E sim, mesmo que seja parceira dele e que sim deva apoiá-lo frente aos outros, publicamente deva sempre ali estar ao lado dele, no particular, ela tem sim a obrigação de criticar os atos dele que são questionáveis. Se ela vê que ele tá fazendo algo errado, ela tem que jogar na cara dele, gente. Quando o Superman é incriminado pelo Lex Luthor e depois preso por ele no universo compacto, as chances dele conseguir escapar ali eram muito pequenas. O cara foi exposto à Kryptonita por horas e mesmo depois de recuperar os seus poderes, estava muito enfraquecido. E beleza, eu admito que ele não precisaria da Lois Lane para escapar da jaula ou do buraco negro. Isso aí ele consegue fazer sozinho ou com a ajuda do Homem-Elemento e do Krypto, beleza. Mas como é que ele ia sair do universo compacto sem ter um portal aberto que desse acesso a ele para a Terra normal? Mesmo que ele conseguisse achar um portal que estivesse convenientemente aberto, isso não apenas levaria mais tempo para ele fazer, como daria margem pro Lex Luthor descobrir que ele escapou, mandar os Raptors, os Ultraman ou a engenheira atrás dele para tentar recuperar o Superman e impedir que ele escapasse. E mesmo que ele conseguisse sair do universo compacto, dificilmente ele conseguiria ir até a fazenda Kent sem chamar atenção, afinal as únicas pessoas que estavam com ele eram o Homem-Elemento e o Krypto. E eu não tenho certeza se o Krypto já conhecia a fazenda Kent lá em Smallville antes do final do filme. O próprio Superman comenta que ele não queria deixar o Krypto lá em Smallville para ele não matar as vacas dos pais dele, o que deixa claro que ele é muito receoso em deixar o Krypto lá. Então eu imagino sim que o Krypto não conhecia a fazenda antes de ir para lá. Fora que também o Superman estava bem fraco pelo envenenamento por Kryptonita. Dificilmente ele conseguiria guiar alguém para de fato levar ele até a fazenda Kent, sendo essa pessoa o Krypto ou o Homem-Elemento. E no caso do Homem-Elemento nem dá para confiar muito nele, né? Porque o principal objetivo dele escapar daquele mundo era justamente salvar o filho dele e não de fato ajudar o Superman. Então agora que o filho dele tá, entre aspas, seguro, acho que ele ia só fugir e deixar o Superman na merda mesmo. Ou seja, para o Superman escapar do mundo compacto, foi essencial ter a presença do Senhor Incrível. E o Senhor Incrível só aparece de fato para ajudar porque a Lois Lane insistiu. Foi ela que confrontou a gangue da justiça, botou moral na casa e conseguiu convencer o Senhor Incrível a de fato ajudar. Porque de fato ele não parecia estar muito afim de fazer isso, foi mais porque pesou na consciência mesmo. Fora que depois é a própria Lois Lane que, usando a nave do Senhor Incrível, leva o Superman enfraquecido lá pra fazenda dos pais dele para ele poder se recuperar. No clímax do filme, de fato o Superman consegue se virar, derrotar a engenheira, derrotar o Ultraman e até subjugar, entre aspas, o Lex Luthor. Mas isso aí seria totalmente temporário. O próprio Lex Luthor joga na cara do Superman que o Superman ainda era considerado um inimigo de Estado. Ele ainda era considerado um criminoso. Independente dele ter salvado a cidade e impedido o plano do Lex Luthor, o governo ainda tinha dado permissão pro Lex tentar matar o Superman ou pelo menos deixar ele preso. A única opção dele de fato vencer naquele momento seria se ele matasse o Lex, o que pro Superman não seria uma opção. Então a única de fato opção para ele seria tentar prender o Lex, o que ele não poderia fazer porque ele não tinha acesso a nenhuma informação que poderia incriminar o Lex e levar ele a ser preso. Mas vocês lembram quem que tinha acesso às informações do Lex? Quem que
que de fato liderou a investigação para incriminar o Lex e livrar a culpa do Superman? A Lois Lane. Se não fosse pela matéria dela mostrando os podres do Lex Luthor, dificilmente o Superman conseguiria de fato derrotá-lo. Todos esses aspectos mostram como a Lois Lane de fato foi uma personagem essencial para a história do Superman nesse filme. Sem ela, não apenas o herói não teria conseguido derrotar o seu grande vilão, como não teria amadurecido enquanto pessoa, quanto herói e quanto profissional e repórter. Essa é uma das melhores versões da Lois Lane que eu já vi. E é meta de relacionamento ter uma mulher que nem essa. Afinal, ela até dizia que não amava o cara, afinal era 3 meses de relacionamento, mas quando viu que o cara tava encrencado, literalmente moveu o mundo pra salvar o cara. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, também de comentar qual é a melhor versão da Lois Lane de todos os tempos. Se inscreve aí embaixo, também ativa o sininho para eu trazer mais vídeos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.